Para você ser chefe agora, você tem que ir no centro de macumba. Comecei a fazer uma fase que ele chama de fechamento de corpo, onde a gente passa por 7 sessões. O fato foi que eu perdi a cartilagem do meu nariz, caía sangrando pedaços de carne e ainda assim eu começava a empurrar com canudo. Eu comecei, meus irmãos, lá tinha uma árvore nessa praça. Quando eu cheguei naquela árvore, eu coloquei a corda no pescoço. E quando eu saltei de cima da cadeira, Pai do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Eglinaldo. Eu sou da Igreja Pentecostal Arca da Aliança, Duque de Caxias, Xerém. O meu pastor presidente é pastor Silas Ribeiro. Eu estou aqui no canal Semeando Vida. E eu vim aqui nessa tarde trazer um pouco do meu testemunho. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de cada um, amém? Antes de começar o testemunho, eu queria deixar uma palavra que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo de número 15, no verso 18, que diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus empregados. Meus irmãos, eu trouxe essa palavra como texto porque, para começar a entender a história do filho pródigo, a palavra pródigo é desperdício. O texto vai dizer que agora Jesus está ensinando para 2 classes. A classe que Jesus está ensinando por parábola agora estava diante de Cristo, a classe dos fariseus e a classe agora também dos publicanos. Eram pessoas pecadoras que estavam ali. Essas pessoas, escribas, fariseus, sempre procuravam uma falha no nosso mestre, em Jesus. Jesus agora traz esses 2 irmãos através dessa parábola, o irmão mais velho, o irmão mais novo, para trazer ao respeito do reino dos céus. A Bíblia diz que agora o filho mais novo pede a sua herança, só que pode pedir herança, segundo foi desde o começo do mundo, a herança tem que ser repartida quando o pai morre, e essa herança tem que ser pedida, dada por direito ao filho mais velho. Só que eu não quero chegar nessa parte. Eu quero que vocês entendam que esse homem agora tomou uma atitude, e ele sai da casa do pai, ele sai do conforto, e ele vai viver uma vida que ele fez uma escolha, ele que escolheu ir para aquele lugar. A Bíblia diz que o tempo se passa e o dinheiro acaba. A Bíblia diz que agora ele começa a padecer necessidade. Eu queria que vocês entrassem no texto junto comigo, porque eu estou falando do homem que tinha tudo na casa do pai e agora ele resolve sair tomando uma atitude, uma decisão dele mesmo próprio. Você tem que entender que a decisão que a gente toma, o nosso Deus, ele não vai impedir. Tem lugar que eu vou que Deus não vai, mas no lugar que Deus manda eu ir, ele faz questão de ir primeiro. O que vai acontecer agora, o tempo se passa e agora ele gasta tudo, não tem mais nada. Só que eu glorifico ao Senhor, que dentro dessa palavra, dentro dessa Bíblia, talvez você esteja vivendo o mesmo contexto desse filho pródigo. Eu não sei quantas vezes você ouviu alguém pregar sobre esse texto, sobre esse contexto, mas a minha situação é quase parecida com essa. E eu estou passando aqui mais uma vez para te relembrar um pouco dessa história que acontece no dia de hoje. Eu tenho 33 anos, tenho 8 anos na igreja, mas há muito tempo atrás eu fui criado no Evangelho. Eu, meu pai, meus irmãos, toda a minha família era da igreja. Com 12 anos de idade, aconteceu que eu saí da casa do pai e comecei a andar com mal companhias lá fora. Quando eu comecei a andar com companhias, a princípio, eu comecei a beber somente uma cerveja. Com 12 anos de idade eu comecei a fumar apenas um cigarro. Só que a Bíblia diz que um abismo traz outro abismo. Eu comecei agora a conhecer pessoas de outros bairros, pessoas de outras classes, pessoas poderosas, pessoas do mundo do crime. Com 13 anos de idade eu me deparei preso dentro de uma FEBEM,
onde eu passei ali uma semana preso ali com porte de arma. Fui preso já com 13 anos com uma arma. Mas, irmãos, vocês estão olhando para mim aqui agora e vocês vão pensar que é fácil. Só que o mundo do crime é assim, cada vez que você entra, cada passo que você dá para o crime, o diabo faz questão de abrir 10 portas para você. Tudo é fácil. Você passa por luta, mas não entende que é luta. Você passa por perca, mas não entende o que é uma perca, porque o diabo ele abre muitas portas. O diabo ele coloca muitos pratos para que ele não quer que você volte mais para a casa do Pai. Ele te dá luxo, te dá fama, te dá mulheres, te dá prazeres da concupiscência da carne, para você não se lembrar mais do Pai, não se lembrar mais de Cristo e não ter desejo de voltar para trás. Cada passo que você dá para o crime, mais a tua vida você acha que está subindo, mas você está descendo, não para a honra e glória do Senhor, está descendo, cavando a tua própria sepultura. Eu comecei a me envolver cada dia, cada vez mais. Mas como eu posso falar isso? Você que está do outro lado aí, talvez está olhando para mim, eu vou começar a contar agora, reduzidamente, o meu testemunho. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu já era um perigo para a sociedade. Só que tinha uma mãe de joelhos que continuava orando por mim. A sociedade me rejeitava. E cada vez que a porta eu tentava mudar de mim mesmo, eu tomava a decisão e dizia, eu cansei, eu vou mudar agora. Quando eu ia atrás de uma porta de emprego, eu não conseguia porque meu testemunho, a minha índole era má, ninguém confiava em mim. O diabo, ele tira nossos sonhos. O diabo, ele tira alguns projetos. O diabo, ele tira a nossa dignidade. O diabo, ele coloca a sociedade contra a nossa própria carne. A gente olha e diz, a sociedade não me aceita, mas é porque eu não tenho confiança para estar no meio da sociedade. Aos 15 anos, meus irmãos, eu roubava tudo de quanto era posto de gasolina, assalto à mão armada. Aos 15 anos de idade eu ia para festa onde era proibido menores, mas eu ia. Graças a Deus eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus nunca deixou eu tirar a vida de ninguém. Mas quando eu comecei a se envolver aos 15 anos com uma quadrilha muito forte que assaltava bancos, no dia do assalto, foi 3 meses de planejamento. Chegou arma, chega roupa, chega colete, dinamite, chega tudo. Quando foi no dia de ir para assalto, aconteceu imprevisto e eu não fui para assalto. 3 dias depois saiu no jornal, no noticiário, que aqueles bandidos, 15 bandidos que foi para o assalto, um foi preso e os 14 morreu na troca de tiro pela polícia que tem chamada Caatinga lá no norte. E eu comecei a entender que Deus estava poupando a minha vida, era um livramento do Senhor, porque era para mim estar naquele carro. Mas só que quando eu novamente aos 15 anos eu pensei em sair, eu tentei arrumar emprego, mas também não tinha confiança. Então eu comecei agora a se envolver. E eu estava no norte e tomei uma decisão mais uma vez. Eu falei, eu vou para o Rio de Janeiro, porque lá eu vou mudar de vida. No ano de 2010 eu cheguei no Rio de Janeiro. Exatamente na cidade de Xerém, onde eu estou morando agora. Eu morava aqui. O primeiro mês foi tudo bem porque o patrão estabeleceu regra que não podia beber, nem fumar, nem usar drogas. Eu falei, ali eu vou me recuperar e entrar na sociedade. Mas eu conheci pessoas, comecei a ir para baile, se acompanhei com pessoas aqui no Rio. A minha vida se destruiu mais ainda. Voltei para o norte, agora eu voltei com contatos mais fortes. Quando eu cheguei no norte, eu comecei agora a chamar amigos e comecei a traficar. Coloquei uma boca e comecei a ser o dono de uma cidade. Entrei na facção e comandava aquela região. Meus irmãos, quando eu pensava que eu estava vazio. Eu tinha dinheiro, eu tinha arma, tinha pessoas que botavam
a mão no peito e dizia: eu sou contigo, eu vou te guardar. Era meus guarda-costa. Tinha muito luxo, tinha muito prazeres. Só que eu não tinha paz quando eu ia dormir. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, sabe do que eu me lembrava? Eu lembrava quando eu era criança, que eu cantava no grupo das crianças na igreja. Eu lembrava das pessoas pregando, eu não conseguiria dormir. Só que o diabo vem mais uma vez e diz para você ser chefe agora. Você tem que ir no centro de macumba. Você tem que ir lá na Umbanda e começar a oferecer a tua vida. Porque os espíritos, eles vão te guardar. O diabo colocou isso na minha cabeça e eu fui. Comecei a fazer uma fase que ele chama de fechamento de corpo, onde a gente passa por 7 sessões, oferecendo coisas, fazendo pacto com o diabo. Para honra e glória do Senhor, quando eu estava fechando o pacto com o capeta, com Zé Pilintra no meu corpo, com ferro quente, a última letra não foi concretizada. E aquele pacto não foi válido. Para honra e glória do Senhor Jesus, já era Deus me livrando. Eu comecei agora a oferecer minha vida para o Exu, tranca-rua. Todos os demônios que vocês possam imaginar eu oferecia. Dava cachaça para eles, dava dinheiro, oferecia meu próprio sangue, fazia pacto e mais pacto. Começou uma grande perseguição. A minha cabeça agora estava a prêmio porque o comando rival queria me matar. O diabo dizia: fecha o corpo, eu ia novamente. Meus irmãos, toda vez que eu tentava fechar meu corpo, sempre acontecia alguma coisa naquele centro de macumba que eu não conseguia fechar meu corpo. Até que um dia eu estava lá com muitos capangas do meu lado, na hora de fechar o meu corpo. Passou muito tempo batendo o tambor e eu já estava desesperado. Eu falei assim: olha, eu vou começar a dar tiro aqui dentro desse centro, eu vou matar esses pais de santo tudo. Aí foi na hora que um Satanás desceu lá, incorporou lá. O pai de santo mandou eu sair daquele lugar porque ali não era o meu lugar. Meu lugar não era ali, e eu não entendi aquilo, meus irmãos. Eu vivi em guerra constante. Agora eu comecei a ser perseguido pela polícia. Lá no norte tem uma polícia, a tropa de elite chamada Raio. Ela é terrível, meus irmãos. Vocês têm que entender na pele o que eu sofri com aquela polícia. Eles me perseguiam de dia e noite. Aonde acontecia um assalto, eles me procuravam. O que acontecia, eles me procuravam. Dentro da casa da minha mãe, na frente da minha família, me deitavam no chão, eles me humilhavam muito. Eles batiam de manhã, de tarde, à noite, eles me torturavam muito. E eu comecei a dar muitas percas. Com tudo isso, eu fui para prisões muitas vezes, só que a gente pagava fiança, pagava alguma coisa e saía. O total de vezes que eu fui preso, muitos processos ficou lá. Eu passei 36 vezes pela prisão. Isso aqui é muito forte, não tem como esquecer nesse testemunho. Eu andava muito drogado, sempre drogado. Eu usava armas, andava sem camisa na moto. Eu colocava 2 armas na cintura. Eu saía andando procurando alguém para tentar achar uma questão para causar uma confusão. Eu queria ferir, eu queria machucar alguém. Eu procurava ocasião para isso. Acontece que quando eu chego na escola, naquele dia o guarda de uma escola, ele falou algo que não foi comigo. Só que quando a gente está no mundo, o Satanás ele nos usa para fazer a vontade dele. Então até a palavra que chega no nosso ouvido é distorcida. A palavra chegou no meu ouvido, eu entendi outra coisa. Satanás se levantou dentro de mim com a ira muito grande. Eu entrei naquela escola municipal. Eu quebrei o portão. Eu bati muito, feri o guarda. E ali as pessoas chamaram a polícia. Eu fiquei sendo procurado. Eu me ausentei da cidade. Eu fiquei sendo procurado também naquela mesma cidade. Lesão corporal. Por invadir o patrimônio público. E ali todos daquela cidade toda a polícia queria ver o meu fim. Ele estava cansado de me prender.
Até porque, meus irmãos, tinha vez de eu ir preso 3 vezes no mesmo dia. Quando eu pagava a fiança, que eu chegava em casa, eu aprontava outra coisa e ia preso. O delegado olhou para mim uma vez e falou: você de novo, rapaz? Fui preso 3 vezes no mesmo dia. Então, naquele momento que eu fiz isso, que eu bati no guarda, agredi o guarda, o delegado da cidade falou assim: vamos acabar com esse menino. Não tinha jeito, me prender não adiantava. Eles formaram agora um jeito de tirar minha própria vida. A mente deles era essa: vamos pegar ele e vamos atirar, vamos matar ele, vamos colocar a arma na mão dele e falar que foi uma troca de tiro. Meus irmãos, eu me ausentei da cidade, o helicóptero em cima da cidade me procurando, o helicóptero em cima, as viaturas embaixo, era moto, tropa de elite, todas as forças da polícia me procuravam. Ia nas casas no bairro, ia na minha mãe, procurava. E quando ele perguntou, a minha mãe: cadê ele? Nós vamos matar ele quando achar. Ela falou: meu filho está no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Meus irmãos, 3 dias se passou e eu fui me apresentar na delegacia. Quando eu cheguei naquela delegacia, me apresentei ali no delegado regional de polícia daquela cidade. Ele me deu uma carta e carimbou com a assinatura dele, onde os policiais não poderiam mais me prender depois que eu tivesse aquele papel nas minhas mãos. Quando eu saí da delegacia, que estava caminhando na avenida ainda, 5 minutos depois, a tropa de elite me alcançou. Meus irmãos, os irmãos sabem que a tropa de elite, ela não prende, ela mata, eles gostam de matar. E quando eles me renderam, me deitaram no chão, eu vi aquele rapaz, ele batia o bico do fuzil na minha costela. Eu levantei a mão, mostrei o papel para ele, levantei e fui para minha casa porque eu não poderia ser mais preso. Eles ficaram com muita ira porque queriam me matar. E o tempo se passou. Depois eu fui pregar numa igreja, e quando eu estava pregando na igreja lá atrás, tinha um rapaz que ficava me observando. Tudo o que eu falava, ele observava. Quando o culto termina, ele chega para mim e fala: olha, eu sou o comandante. Ele era o comandante daquele batalhão, da equipe raio, da tropa de elite. Eu sou o comandante. E ele perguntou: você lembra daquela cena, tal dia, tal lugar? Eu falei: lembro. Ele falou: pois então, naquele dia, o rapaz atirou de fuzil 3 vezes nas tuas costas. Só que o fuzil não funcionou. O fuzil travou na hora, a mão de Deus pegou aquela arma. Eles ligaram da equipe, mandaram o fuzil para o armeiro lá do quartel, para eles fazerem a limpeza, a manutenção do fuzil. Quando a arma chegou lá, o rapaz ligou de volta e falou: esse fuzil está perfeito, não tem nada errado. Vocês estão loucos, mandou o fuzil de volta. Quando ele me contou esse testemunho, eu chorei muito, abraçado com ele. E eu entendi que foi mais uma vez a mão do Senhor livrando, a mão do Senhor guardando. Meus irmãos, a minha vida ficou tão complicada de uma forma que agora eu comecei a dar um golpe dentro da droga que chegava no norte. Eu dei um golpe na carga para mim começar a usar porque eu fiquei viciado. Porque o diabo, ele faz isso, ele vem para matar, roubar e destruir. Isso está lá em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Só que ele faz isso, primeiro ele mata nossos sonhos, ele destrói a nossa vida, destrói o nosso interior. Só que no momento que ele vai nos destruir, ou seja, matar espiritualmente, o Senhor ainda tem projeto para aquele que reconhece o nome dele. O Senhor ainda tem projeto, o Senhor é aquele que guarda. E eu comecei a orar a Deus agora, eu orava ao Senhor, mas eu não entendia. À noite no meu travesseiro eu orava e eu começava a dormir bem. Só que no outro dia o diabo soava no meu ouvido e dizia: vai roubar, vai fazer isso, fazer aquilo. E eu comecei uma guerra espiritual. Não tinha como eu ir para a igreja porque eu não tinha força, eu tinha pavor de igreja. Os cristãos não me evangelizavam porque temia, tinha medo de mim, eu andava com armas na mão, eu colocava pânico na sociedade. Os cristãos não chegavam para pregar por medo. Muitas das vezes eu já xinguei os crentes, já apontei arma na cara deles e mandei eles se retirar para não pregar perto de mim. Agora começou uma fase na vida que eu me viciei. Meus irmãos, eu usava tanta cocaína que eu usava
Eu ficava de 3 a 4 dias trancado dentro de uma casa sem comer e sem beber, somente usando aquela droga. Eu ficava tão diferente, tão agressivo, que as pessoas que trabalhavam comigo, eles me deixavam só e eu ficava trancado naquela casa, consumia muita cocaína. O fato foi que eu perdi a cartilagem do meu nariz, caía sangrando pedaços de carne e ainda assim eu começava a empurrar com canudo cocaína dentro do meu nariz. Era o sangue saindo para fora com cartilagem, pedaços de carne e eu querendo cada vez mais a usufruir aquela droga que me deixava horrorizado. Eu cheguei agora num ponto também tão grande de usar o crack. Os irmãos que não conhecem, talvez você que esteja assistindo aqui esse testemunho, talvez você ou tem alguém na sua família que é viciado em crack. O crack é uma droga que traz uma abstinência muito grande. Você não liga se andar 3 dias sujo com a mesma roupa. Você não liga para comer, não liga nem para beber água. O teu pensamento é no crack. O teu pensamento é você usando uma pedra de crack e você pensando aonde eu vou conseguir outra. E quando você termina de usar aquela pedra, aquela substância, que passa 7 segundos depois, tu já começa a ficar alucinado, desesperado, querendo mais. E segundo a ciência, não tem tratamento que pare da noite para o dia. Leva anos, 5 anos no máximo, segundo a ciência, 5 anos é o tempo que você leva para se libertar verdadeiramente dentro de uma clínica. Só que eu estava viciado agora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estava viciado ali nesse crack, mas tinha uma mãe de joelhos que orava pela minha vida. A minha mãe nunca desistiu de mim. Agora, meus irmãos, olha o que o diabo fez. Eu viciado no crack, eu dei um golpe numa carga de 120 mil reais de droga. Aquela carga eu consumi toda. As pessoas chegavam na minha casa para comprar droga, eu dizia, não tem, mas eu consumia tudo. Quando uma pessoa que fica por trás, tem um chefe maior por trás, ele ficou sabendo desse desvio, dessa carga, ele mandou imediatamente uma ordem para mim. Ele falou, tu tem 24 horas para me arrumar 120 mil reais, ou então você vai morrer. Meus irmãos, eu saí desesperado. Eu saí desesperado de rua em rua, posto de gasolina. O que eu encontrava na rua, eu roubava para tentar conseguir essa quantia, mas é impossível. Eu não consegui. Chegou o dia do acerto de conta. Era o dia deles arrancar minha cabeça fora, porque eles não perdoam. É uma dívida muito alta. Só que a mão do Senhor entrou naquele dia que até hoje eu não entendo. Eles não me mataram, mas eles pediram para me entregar todas as armas, entregar o comando e sair daquele lugar. Meus irmãos, foi naquela tarde que eu saí daquela casa só com a roupa do corpo, onde eu fui morar numa praça, onde eu comecei a me viciar cada dia, cada vez mais. E naquela praça eu ia na casa da minha mãe, roubava as coisas dela, vendia, roubava uma coisa de valor, roubava outra, vendia e eu consumia a droga. Ao ponto dos meus irmãos brigarem comigo e dizer, na casa da minha mãe você não entra mais. E eu fiquei morando, dormindo naquela praça com a mesma roupa, não tinha lençol, ali no frio da madrugada. E fiquei naquela praça, mas irmãos, eu não ligava para a comida. Eu acordava caçando droga, caçando bebida, e minha vida foi de alto para baixo. Até que o Satanás soprou no meu ouvido e disse, se mata, você não vale nada. A minha mãe, ela falava que tinha vergonha de mim. Eu estava destruído. Eu estava agora dormindo na praça. Eu não tinha mais valor mais nem no crime. E eu escutava aquela voz, se mata, tu não vale nada. E eu comecei agora um plano de tentar tirar a minha vida. Plano esse que o Senhor sempre interferiu porque a minha mãe estava de joelho. No momento que o Satanás falava, tu não vale nada, eu começava a recordar, quando eu era criança, os abraços que eu recebia na igreja, as oportunidades que eu tinha na igreja. Eu lembrava de cada culto, eu lembrava de cada palavra, mas só que a minha mente era, você não vale nada.
Eu comecei, meus irmãos, lá tinha uma árvore nessa praça. Inclusive eu vi esse ano quando eu fui lá. Quando eu cheguei naquela árvore, eu coloquei a corda no pescoço. E quando eu saltei de cima da cadeira, em vez da corda descer para ficar no pescoço, a corda desceu e ficou aqui no rosto. Aquela corda marcou aqui no rosto, eu fiquei pendurado naquela árvore. E a corda não veio aqui para o pescoço, ela marcou isso aqui. Eu passei 15 dias com feridas aqui que a corda cortou. E eu fui para a casa da minha mãe, porque eu não entendi porque eu não consegui morrer enforcado. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela perguntou: meu filho, você tentou se matar ontem? Eu falei: não, mãe, de maneira nenhuma. Ela falou: meu filho, eu estava orando e eu vi o anjo do Senhor te dando livramento, porque eu vi você com a corda no pescoço pendurada numa árvore. Eu falava: mãe, eu não tentei se matar. E eu saía correndo, meus irmãos, para aquela praça. Já estava ali há muito tempo sem tomar um banho, na miséria. O diabo dizia: se mata, tu não vale nada. E agora eu tomei uma dose de veneno. Uma pequena dose. Porque eu achava que não tinha mais jeito. Quando eu tomei aquele veneno, alguém ia passando na hora. Eu não lembro quem, mas me socorreram. Eu acordei no hospital, era várias mangueiras, enfiava mangueira, começava aquela lavagem, aqueles negócios, era mangueira, muita coisa. Eu provocava muito naquela sala. E Deus me deu livramento, eu não morri envenenado. Eu voltei para aquele mesmo lugar, meus irmãos, ainda. Eu falei: eu vou morrer, eu quero morrer. E lá tinha um prédio, uma construção abandonada. Muito alto aquele prédio. Eu subi em cima do prédio. Não tinha energia porque a obra foi embargada. O engenheiro civil daquela construção não aprovou, aquela obra foi embargada. Não tinha energia. Tinha muito bloco de pedra, paralelepípedo, tinha muita coluna, muito ferro. Eu subi à noite e era tudo escuro lá atrás. Eu falei: eu vou pular daqui, eu vou morrer. Ninguém vai me achar mais. Só depois que tiver o corpo em estado de putrefação, eles vão achar. Meus irmãos, quando eu subi 3 horas da manhã que eu subi naquele prédio, quando eu pulei lá embaixo, não consegui, meus irmãos. Para a honra e glória do Senhor, tinha pedra de um lado, tinha colunas, ferro do outro, mas eu caí em cima de um monte de areia. Os meus pés ficou enfiado na areia, ficou cravado na areia até o joelho. Eu voltei para aquela praça e eu falei: eu quero se matar, eu não consigo, eu não sou ninguém, eu quero se matar. E agora eu cheguei ao ponto de ir para a Avenida Perimetral, uma avenida muito movimentada. Quando eu cheguei naquele lugar, eu falei: é aqui mesmo que eu vou morrer. Quando uma carreta vinha, eu me deitei na frente daquela carreta, se joguei no meio da pista. Meus irmãos, eu nunca vi um negócio daquele. Aquele motorista começou a pisar o pé no freio. Aquela carreta ela veio dobrando, aquela carga se dobrando, aquele barulho no pneu, aquela fumaça, aquele pneu queimando no asfalto. O pneu da frente tocou no meu fio de cabelo, na minha cabeça ainda. O motorista saiu para fora, me xingou muito. Só que eu nunca vi uma carreta parar daquela forma. A carreta ela não para, a carreta ela é arrastada até por 1,5 km com o peso da carga. Quando eu cheguei em casa muito nervoso, a minha mãe falou: meu filho, você tentou se matar? Eu falei: não, minha mãe, não tentei se matar não. Ela falou: meu filho, eu estava orando quando eu vi você deitado numa pista. Eu vi um carro vindo na sua direção, um caminhão carregado que vinha para esmagar a tua cabeça. E na hora que ele foi passando em cima da tua cabeça, eu vi o anjo do Senhor estendendo a mão e segurando aquele carro para não te matar. Aleluia, grande Deus. Meus irmãos, mas eu estava destruído. E o plano do diabo era acabar com a minha vida. O plano do diabo era acabar, e eu falei assim: vou me matar.
Meus irmãos, tem uma arma que o próprio diabo, eu falo assim porque o próprio diabo inventou. É conhecida, é o Magno 357. A Magno 45 é armas potentes. Ela só perde por 7,62 e por .50. É uma arma fatal, uma arma que ela não nega nenhuma bala, nem uma munição. Você pode colocar uma munição ruim, uma munição defragada que o Magno, ele cospe aquela munição fora. E eu cheguei no meu amigo e falei assim, me empresta essa arma, eu quero fazer um assalto para arrumar um dinheiro. Ele me emprestou. Eu peguei aquela arma e fui para debaixo da árvore. Eu comecei a refletir em várias cenas da minha vida com aquela arma na mão. Eu coloquei aquela arma na minha cabeça. Fechei os olhos e eu apertei o dedo. No momento que eu apertei, aquela arma só fez um barulho, teco. Eu abri meu olho, meus irmãos. Não tem como esquecer aquela cena. Eu levantei aquela arma para o alto e quando eu apertei, saiu as balas. Aquele revólver, ele não nega uma bala. Foi a mão do Senhor que segurou aquela munição para não destruir o plano que Deus tinha na minha vida. E essa palavra do filho pródigo, eu guardei dentro de mim. Porque eu se vi na pele. Sabe por quê, meus irmãos? O diabo, ele tira a gente da nossa casa, da nossa família. Ele tira a nossa honra, a nossa dignidade, nossos prazeres. Ele tira a nossa alegria de estar no meio do povo. O diabo tira tudo de nós. Mas tem uma coisa que o diabo não consegue tirar. É o sentido da nossa cabeça. Ele não apaga. Então eu não esqueci o caminho de volta. Eu não esqueci como voltar para a casa do Pai. No meio deste mundo eu esqueci muita coisa. Eu perdi a amizade, eu perdi amigos, eu perdi a minha dignidade, eu perdi o meu caráter, perdi a minha moral. O diabo olhou para mim e disse, eu tirei a moral dele, tirei o caráter, tirei o nome, porque quando a gente está lá, nós não tem mais nome. A pessoa olha para nós e diz, lá vem o viciado, lá vem o bêbado, lá vem aquele cracudo. A gente perde o nome. Quando o diabo disse, eu arranquei tudo dele, ele não tirou ainda a minha consciência. Eu falei, eu estou errado e eu preciso voltar para casa do meu Pai. Você pode perder tudo, mas o caminho você não esquece. Você pode esquecer tudo, mas o caminho você lembra. Não tem como você esquecer o caminho para voltar para casa do Pai. E assim aconteceu comigo. Meus irmãos, você que está assistindo, olha o que esse menino fez, o filho pródigo, o filho mais novo. Ele disse, eu me levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado do teu filho, mas me coloca como um dos teus empregados nessa casa. Sabe o que esse menino estava? Esse menino aproveitou agora a dor, a fraqueza. Ele aproveitou agora a destruição no meio do caos. Ele pensou e disse, no meu sentido, quando ele cai em si, ele lembra, ele diz, eu vou aproveitar esse momento de dor, eu vou aproveitar o momento de dificuldade, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho alegria, lá eu tenho felicidade. Eu vou me levantar no meio dessa dor. Eu não sei qual a dor você está passando, eu não sei qual a luta você está passando, mas aproveite essa dor para chegar perto do Pai. Aproveita essa dor, essa destruição, esse caos que você está vivendo. Talvez você perdeu a sua empresa, talvez você perdeu o seu casamento, perdeu o seu filho, mas não perca a vontade de estar na casa do Pai. Aproveite essa dor hoje e faça como esse menino. Ele chega
perante o Pai e ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele está dizendo: eu pequei contra Deus. Ele está reconhecendo. Meus irmãos, eu glorifico a Deus que naquela praça que eu tentei me matar tantas vezes, quando eu olhava para o lado direito, tinha uma igreja, Assembleia de Deus Madureira. Não tem como esquecer essa igreja. Meus irmãos, eu estava destruído. Há mais de um mês com a mesma roupa. Há mais de um mês sem tomar um banho. Mas eu falei assim: hoje eu vou para a casa do Pai. Hoje eu vou para a igreja. Eu estava 3 dias bêbado, embriagado, sujo, podre. Mas eu falei: eu vou para a casa do Pai. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, escute isso daqui. A Bíblia diz, Paulo escreve em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está lembrado quando Ezequiel começou a abrir a boca e profetizar no vale de ossos secos? Segundo a ciência, o menor osso do corpo humano se chama estrivo. E ele é dentro do ouvido. Segundo a ciência, ele mede 0,025 milímetros. É um osso muito pequeno, mas fica dentro do ouvido. O diabo pode te matar. O diabo pode tirar a tua família. O diabo pode tirar você da sua casa. O diabo pode te humilhar, o diabo pode deixar você cheio de marcas do mundo, mas ele não tira o direito de você ouvir a palavra do Senhor. Até os ossos que estavam mortos, quando Ezequiel abriu a boca e disse: vale de osso seco, assim diz o Senhor. Quando ele começou a profetizar, quem estava morto, a palavra começou a entrar. Daqui a pouco tinha um exército de ossos em pé, e ele começou a falar, profetizando, e a fé foi entrando. Daqui a pouco o Espírito do Senhor soprou e se formou num grande exército. Talvez você está aí, eu tenho que dizer uma coisa para você: o diabo pode ter tirado tudo, mas ele não vai tirar o direito de você ouvir a palavra do Senhor. E alguém pregou para mim nesse dia, eu falei: eu estou muito bêbado e sujo. Sabe o que ele falou? Vinde como estais. Meus irmãos, eu fui para a igreja. Eu não conseguia nem caminhar. O diácono, o porteiro da igreja, me pegou pelo braço e me levou para dentro da igreja. Ele me sentou naquele dia. Só tinha um espaço, uma cadeira, era a festividade do Dia dos Pais. A igreja estava em festa. Só tinha uma cadeira na primeira fila. Ele me colocou sentado. Eu me sentei ali sujo, embriagado. Eu não lembro muita coisa, mas no segundo hino da harpa cristã, não tem como esquecer o hino de número 15, a convenção. O pastor começou a cantar. Eu ouvi, eu só chorava, não fazia outra coisa, eu me derramava em lágrimas. Daqui a pouco, eu muito embriagado, dormi. Acordei no meio da pregação, não lembro o que foi pregado. Era uma igreja sede, igreja grande. Naquele dia o pastor esqueceu de fazer apelo devido ao horário correndo, porque ia ter um jantar de agradecimento para os pais. Ele não fez o apelo. Eu fui saindo triste. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu olhei para o altar. Eu vi o pastor e alguns obreiros se abraçando, conversando, cumprimentando. Eu falei: eu não vou perder a oportunidade. Eu quero aceitar Jesus. Eu voltei da porta da igreja, fui para o altar e eu gritei: pastor, eu quero aceitar Jesus. O Senhor esqueceu de fazer o apelo. Meus irmãos, o pastor desceu do altar. Tinha muitos obreiros ali com ele. Ele fala: meus irmãos, vamos orar por esse rapaz aqui que ele está aceitando Jesus. Meus irmãos, todos os obreiros foram embora. Os obreiros me rejeitaram naquele dia. Ficou só eu e o pastor me abraçou. Orou por mim. Quando eu fui chegando na porta, a palavra que eu escutei foi essa:
amanhã ele está de volta na barraca. A palavra que eu escutei foi essa: esse daí não tem jeito, é perca de tempo. A palavra que eu escutava foi: esse daí amanhã está de volta. Eu conheço esse daí, não tem jeito. Meus irmãos, eu cheguei na igreja quebrada. Era um motivo para mim voltar para o mundo. Mas quando eles disseram esse daí não tem jeito, eu falei: tem, porque eu vim para ficar na casa do Pai, do lugar que eu nunca deveria ter saído. Meus irmãos, na segunda-feira começou uma campanha de oração. Eu cheguei: pastor, eu posso ir para essa campanha? Ele falou: pode. Eu comecei para a campanha, no primeiro dia me deram a Bíblia. Irmão, cada oração Deus operava na minha vida. Deus me libertou da cocaína. Deus me libertou, isso numa semana que Deus fez. Deus me libertou das palavras torpes, da língua profana, do crack, da cocaína, da maconha, LSD, entorpecentes, bebida alcoólica, todo tipo de bebida. Tomava muitos... Era mais de 15 drogas, meus irmãos, que eu me drogava. O Senhor foi me libertando. O Senhor foi me libertando. Eu comecei a querer usar roupa social. Eu comecei a querer mudança quando eu cheguei na casa do Pai. Aí eu cheguei todo quebrado, meus irmãos. Eu cheguei com câncer na garganta. Eu cheguei com hernia de disco na coluna. Alguém olhou para mim e disse assim: quando tu estava aqui no mundo, aqui fora, tu não tinha doença. Agora tu está na igreja e é cheio de problema. Meus irmãos, numa oração de fé, o médico tinha os exames todos, eu tinha 3 meses de vida, mas na oração o Senhor me curou de câncer na garganta na fase terminal. Eu estava com problema na coluna, hernia de disco, minha perna ia ser amputada, a minha perna direita ela não movimentava, perdi o movimento na perna, porque abalou na minha coluna no L5, L4, S3 e S2, os ossos da coluna pegou no nervo ciátrico, a minha perna ela paralisou, ela atrofiou e os médicos iam amputar. No dia que foram amputar minha perna, aconteceu algo lá mais urgente, não conseguiram amputar. Mas um dia na oração, num culto de libertação, eu recebi a cura, a minha perna voltou ao normal. Eu recebi a cura, fiz os exames e o médico não acredita até o dia de hoje como foi que aconteceu aquilo. A explicação é voltando para a casa do Pai que o milagre acontece. Deus me curou. Meus irmãos, mas eu tenho que explicar para vocês essa situação. Porque é o fato de você estar no mundo e querer vir para a igreja pensando que você não adoece mais, que não vai ter luta, é aí que começa a tua luta, porque o inimigo sabe que você na casa do Pai, você vai ter os seus projetos, vai ter promessa de Deus, Deus vai começar a trabalhar na tua vida, Deus vai começar a movimentar tudo. Então o inimigo ele quer que você entrar na tua mente para dizer que não é bom você estar na casa do Pai porque você passa muita luta. Mas deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo. Não vem com esse negócio de entrar na igreja e falar assim: eu vou aceitar Jesus, mas eu vou ficar no banco para não enfrentar a luta. Meu irmão, não tem essa não. No momento que tu vai para a casa do Pai, que tu levanta a mão, que tu faz aliança, a guerra já começa na tua vida. Tu fazendo a obra ou não, o diabo é teu inimigo. Então é melhor você vir fazer pelo amor a obra do Senhor. É melhor você vir, alguém dizer, tá passando prova, você tá dizendo, eu tô passando da prova para mim ser aprovado. Alguém tá dizendo, tá no deserto, deixa eu ficar no deserto, porque depois do deserto é a vez de chegar e alcançar a promessa que Deus me deu. Então venha para a igreja sabendo de uma coisa, meus irmãos: o melhor lugar que tem é na casa do Senhor. O mundo não tem nada para te oferecer. E quando eu cheguei na igreja, meus irmãos, eu comecei a caminhar com sinceridade na presença do Senhor. Certo dia, eu já estava na igreja. Os irmãos lembram, eu falei aqui, eu tinha 36 processos. Porque assim, é a lei da semeadura. O que você planta, você tem que colher. Está lembrado do Êxodo? Faraó deu a ordem e mandou matar todas as crianças. Matava todo mundo na era de Moisés. Está lembrado quando Moisés cresceu?
Quando foi sair, a última praga foi o quê? Mata o primogênito dos egípcios. Ele matou crianças, agora a criança dela está sendo morta. O que com Deus é assim, o que você planta, você colhe. O fato de eu ter aprontado no mundo, quando eu chegar na presença do Senhor, não significa que eu não vou estar livre. Eu tenho que pagar pelos erros. Só que eu tinha muitos processos na justiça. E alguém falou assim, tu vai sair dessa terra e tu vai viajar o mundo pregando a palavra do Senhor. Eu não acreditei porque eu disse, não tem como eu sair, pois senão eu vou ficar como um procurado da justiça. Meus irmãos, depois de eu ter se batizado, começando a fazer a obra do Senhor, como obreiro, as lutas dentro da igreja começavam. Eu lembro-me que um dia eu comecei a andar na presença do Senhor. Os obreiros da igreja chegavam para mim e diziam, tire essa roupa, que você não pode usar essa roupa, você não é obreiro ainda. Eu ficava muito triste com aquilo, mas só que eu entendia que era luta. Um dia eu estava chegando na minha casa, quando alguém chega, a polícia chega na minha casa, eu fiquei preocupado, eu falei, o que está acontecendo? Meus irmãos, aconteceu que depois que eu estava com 1 ano e meio na presença do Senhor, um novo comando entrou naquela cidade, o novo comando tomou aquele território. O chefe desse comando falou assim, eu vou fazer um assalto no fórum, vamos pegar tudo no fórum. No fórum tinha arma, no fórum tinha dinheiro, no fórum tinha muitas drogas lá. Essa quadrilha entrou no fórum, rendeu todas as polícias, rendeu todos os vigias, começou a pegar as drogas, pegou as armas, pegou tudo. Só que ali eles começaram agora a tocar fogo em tudo que tinha naquele fórum. Os meus processos estavam arquivados num pendrive e numa papelada. Quando eles assaltaram o fórum, que queimaram tudo ali, todas as provas, todos os meus processos foram liquidados e queimados. O juiz da cidade mandou me chamar e falou assim, meu filho, eu estou sabendo que você está na igreja, eu tenho que te falar uma coisa. Você não deve mais nada. Glória a Deus. Tudo que eu devia, todos os meus processos, foi queimado naquele dia. Aí eu comecei a entender o poderio do nosso Deus. O poder de Deus na minha vida, na vida de quem serve ao Senhor. Então, meus irmãos, esse meu testemunho não termina aqui, mas eu quero dizer para você que está na igreja, porque no mundo eu enfrentei muita luta. Quando eu cheguei na igreja, eu continuei enfrentando luta. Só que o Deus que livra nós quando está na mão do mundo, quando está na mão do diabo, se Deus nos livra do tráfico, se Deus nos livra do laço de morte, se Deus nos arranca da cocaína, meu irmão, você acha que Deus vai deixar nós morrer estando dentro da igreja? Deus não deixa nós perecer. E eu estava fazendo a obra com sinceridade, meus irmãos. Isso daqui é tremendo. Porque talvez você que vem do mundo e está na presença do Senhor, você quer sair da igreja. Talvez você quer desistir por alguém que falou mal de você. Talvez você quer desistir por causa de panelinha, fizeram fofoca. Mas não desista. Aproveite. Você teria todos os motivos para tentar se suicidar, para tentar morrer, para tentar acabar com a vida, para tentar se enforcar, pegar uma gilete e cortar o pulso, mas aproveite todos esses percalços da vida e faça um degrau para subir e diga assim, ó, a partir de hoje, em Deus eu vou conseguir, em Deus eu vou chegar à promessa que Ele prometeu. Meus irmãos, eu estava com minha mãe no conforto da minha casa. A minha mãe me ajudava a vestir minha roupa todos os dias. Eu era um orgulho para minha mãe. Eu comecei a pregar naquela cidade. Os traficantes começaram a ver Deus habitando em mim. Aí só que o Senhor falou assim, olha, eu vou te levar para o Rio de Janeiro. O profeta falou, foi uma terra onde eu fui muito humilhado, você tem que ir pregar a palavra naquele lugar. Aí eu fiquei, irmãos, um pouco desacreditado. Só que alguém falou assim, daqui a 10 dias, tu vai para o Rio de Janeiro. É difícil, irmão, eu não tinha R$1 no bolso. Só que lá no norte, eu trabalhava na minha casa e tinha muitas flores, muitas plantas da minha mãe. E vinha um beija-flor todos os dias. E eu começava a orar a Deus e eu falava pedindo um sinal àquele beija-flor. O Senhor, por 3 vezes, Ele confirmou um sinal àquele beija-flor. Quando o profeta falou que eu vinha para o Rio de Janeiro em 10 dias.
Eu não tinha nem R$1 no bolso. Quando foi no dia 9, um profeta chegou na minha casa, bateu na porta e me chamou pelo nome. Eu falei, sou eu. Eu sabia que era a providência de Deus. Mas eu falei assim, olha, não tem como eu ir para o Rio de Janeiro, porque nem mala eu tenho. Ele falou, não, amanhã a gente vai. Eu já comprei as malas, já preparei tudo. E tem mais, tu vai ganhar um salário de R$7.000 por mês. Meus irmãos, eu saí da minha casa e falei, mãe, eu vou ganhar R$7.000 por mês, vou ajudar muito vocês. Eu vim do norte, 2 dias e meio de viagem, de ônibus. Quando eu cheguei na cidade de Itaboraí, o primeiro dia foi no domingo à noite, na segunda-feira fui trabalhar na terça. O rapaz que me trouxe, ele sumiu, me bloqueou, eu fiquei jogado sem conhecer ninguém. Eu passei agora 3 meses dormindo num papelão. Eu passei agora 3 meses porque eu cheguei na igreja para receber apoio. O pastor falou, daqui a 3 meses a gente te recebe. Meus irmãos, eu passei muita fome, eu passei muito frio, dormia em cima de um papelão, dormia embaixo do viaduto, mas com roupa de crente. No viaduto eu orava, no viaduto eu pregava, no viaduto eu lia a Bíblia para quem passava. Alguém olhou para mim e falou, mas tu é crente e está embaixo do viaduto. Eu falei, meus irmãos, é porque é propósito de Deus aqui. Meu irmão, quando passou 3 meses certo, 3 meses fechado, eu passando aquela prova, tinha um viaduto lá em Manilha, lá em Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro. Eu colocava a roupa social. Eu começava a ajudar os senhores, as senhoras com as malas a passar naquele viaduto. Eles começavam a me dar gorjeta, me davam dinheiro. E eu comprava lanche, comprava pão, comprava alguma coisa para mim comer. Mas quando foi 3 meses certo, alguém chegou e falou assim, olha, profeta, assim diz o Senhor para você. Se você tivesse vindo aqui ganhar 7.000 por mês, tu tinha se apartado do Senhor porque o dinheiro tinha entrado no teu coração. Mas foi necessário tu passar 3 meses se alicerçando com o Senhor, que vou eu abrir uma porta para você daqui a 3 dias. Isso foi no domingo à noite. Quando foi na quarta, a porta se abriu, meus irmãos. Fui trabalhar em Belford Roxo, Golgodaema. O trabalho era uma benção. Eu comecei a ganhar bem, comecei a mobiliar minha casa. Eu fui morar em Nova Iguaçu. No ano de 2019, deu uma chuva de granizo, de gelo naquela cidade, onde a cidade foi inundada com muita água. Minha casa já estava mobiliada. Quando eu cheguei do trabalho na minha casa, não tinha mais casa. Tinha perdido tudo. E alguém chegou e falou, rapaz, tu é cristão e está nessa prova, Deus está contigo mesmo, tu está em pecado. Meus irmãos, mais uma vez eu comecei do zero, recomecei mais uma vez. Quando eu conquistei tudo, teve um grande tiroteio na cidade de Belford Roxo no ano de 2020, onde 3 crianças tinham sumido na favela. A reportagem foi para todo o Brasil. Começou uma grande troca de tiro, onde começaram a queimar ônibus, queimar carros. Aquele ônibus começou a queimar e pegou fio de eletricidade que queimou também. Entrou queimando a fiação à minha casa. Mais uma vez eu perdi tudo. Comecei a conquistar novamente. Teve um grande tiroteio, perdi tudo. Saí só com a roupa do corpo. E eu vim parar aqui em Xerém. Aí talvez você está olhando para mim e está dizendo, meu irmão, mas por quê? É simples. É porque tem pessoas que Deus vai usar para ser próspero, mas tem pessoas que Deus vai usar, sabe para quê? Para você ajudar outras pessoas. Talvez se eu tivesse com carro, com fama, se eu fosse uma pessoa famosa, eu não estaria aqui agora nesse canal. Talvez se eu fosse uma pessoa bem-sucedida, eu não estaria até onde eu estou hoje. Então tem pessoas que Deus vai dar prosperidade e tem pessoas que vai sofrer pelo amor de Deus, pelo amor do Evangelho. Meus irmãos, a cada sofrimento, a cada perca que eu perco as coisas, alguém diz, acabou para tu, vai parar agora. Eu digo, não, é na perca, é na dor que Deus se manifesta para mim. Deus me usa para ajudar a pessoa, mesmo eu não tendo nada. Talvez você está perguntando, mas por quê? Meus irmãos, é porque nós temos que aguentar o processo de Deus para nós viver o propósito com o Senhor. Se vocês entendessem o que Deus fez na minha vida,
Eu não sabia ler, aprendi a ler na escola bíblica dominical. Entrei na faculdade e saí formado para a honra e glória do Senhor. Talvez eu não tenha carro, talvez eu não tenha casa, não tenha dinheiro, mas a presença do Senhor me basta. Meus irmãos, o que Deus faz na minha vida é muito tremendo. A parte do testemunho, que eu falei para os irmãos que eu perdi a cartilagem, que eu usava muita cocaína. Quando eu estava no ano de 2020, apareceu um grave problema. Eu já estava fazendo a obra do Senhor em todos os lugares, viajando muito. Aí eu comecei a escurecer a minha vista. Comecei a sentir um problema de visão. Quando eu fui no médico, no oftalmologista, ele fez exames e mais exames. Ele falou, olha, as 2 córneas dos teus olhos estão danificadas. Cada dia vai piorar. Eu falei, mas de quê? Eu não entendia. Mais exames, exames e mais exames. Eu fui compreender que a cocaína que eu usava há 8 anos atrás, ela estava grudada com a massa branca no meu cérebro, onde essa massa que ficou grudada atingiu a córnea e eu comecei a perder a visão. Ela ia afetar mais ainda meu cérebro até o ponto de eu começar a esquecer as coisas. O médico falou, a cirurgia para me abrir a tua cabeça e limpar essa mancha branca de cocaína no teu cérebro vai custar 27 mil reais. Eu falei, eu não tenho, doutor. Ele falou, então sinto muito, você vai ficar cego. Fiz exame e comecei a usar óculos. Eu usava óculos. E eu ia de 3 em 3 meses fazer exames, por quê? Começava com 1,5, mas quando era 3 meses depois já estava 2,5, era muito rápido. Eu estava usando 5 graus no lado, 3,5 no outro, e daqui a pouco esse daqui passava para 5, esse ia para 6, era muito rápido, eu perdendo a visão. E eu comecei a me esquecer de alguma coisa. Até que aconteceu, a gente fez uma campanha na igreja, e a fé em Cristo, a gente fez a campanha Águas que Purifica, Águas Purificadoras. E eu tive a fé, eu falei, Senhor, o Senhor é tremendo, eu já li a Bíblia, eu sou servo fiel, Senhor. Eu vi que o Senhor chegou em Bartimeu, o homem que não tinha nem os globos oculares, e o Senhor fez um milagre naquele homem, ele começou a enxergar. Senhor, eu sou teu servo, ó Pai, eu estou aqui padecendo pela tua obra. Meus irmãos, eu fiz um voto de confiança a Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me curar e me restaurar dessa visão, eu vou pregar a tua palavra nas favelas, eu vou pregar a tua palavra no semi-liberdade, eu vou pregar nos conjuntos habitacional, eu prego no metrô, eu prego no trem, aonde tiver lugar para pregar a tua palavra. Eu não quero luxo, eu não quero fama, eu só quero a tua presença, meu Senhor, sobre a minha vida. Meus irmãos, era uma campanha de 7 voltas. Na 4ª volta, o Senhor restaurou a minha visão. Eu coloquei o óculos naquela igreja e eu quebrei aquele óculos. Eu não usei mais, não precisei mais. E eu glorifico ao Senhor Jesus Cristo, porque na minha vida tudo que eu tenho é o Senhor. Talvez você não esteja prosperidade, mas não ande com alguém que tenha dinheiro. Ande com alguém que é próspero. Não se esqueça de quem te ajudou. Não se esqueça de onde o Senhor te tirou, meus irmãos. Aleluia. Hoje, pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu sou professor da escola bíblica. O homem que não sabia ler, aprendeu a ler na escola dominical. Agora eu sou professor da escola bíblica. Curso para obreiro. Curso teológico, tudo isso no nome do Senhor é glorificado na minha vida. Talvez você está numa situação dizendo, rapaz, mas é porque você está aí agora
meus irmãos, o Senhor não faz tudo da noite para o dia, depende também do seu esforço. Se levante nessa situação, não admita ser pisoteado por Satanás. A sociedade te chama de traficante, mas Deus está te vendo amanhã como pregador. Alguém te vê como viciado e te chama de cracudo, mas Deus disse: eu quero usar você como missionário, mas eu estou esperando você tomar uma decisão. Se levante e venha para minha casa, que eu estou de braços abertos esperando você, meu filho. Aleluia. Aquele menino, ele vem para a casa do pai querendo ser servo, mas quem nasceu para ser filho não tem como ser servo. Uma vez filho, sempre filho. Meus irmãos, até hoje, eu me lembro da onde o Senhor me tirou. Eu sei a dor que quem está lá no monturo, quem está na droga, passa. A dor que ele sente. Não é só a dor no coração, é a dor na alma. A sensação quando a gente olha para a sociedade é que a sociedade está olhando para a gente com maus olhares, mas não é. É nós que não estamos aptos para estar na sociedade, porque nós levamos uma vida de droga, uma vida de prostituição, uma vida de destruição. Não tem como nós estar no meio da sociedade. Nós temos que criar força em Deus e dizer: a partir de hoje eu vou ser diferente, eu vou mudar, porque o Senhor é comigo. Só tem como o Senhor te ajudar se você der um passo em busca do Senhor. Faça como esse filho pródigo. Ele disse: levantar-me-ei. Ele estava na mente e no coração, levantar-me-ei. Ele planejou: eu vou para casa e eu vou falar essas palavras quando eu encontrar meu pai. No meio da dor, ele criou força para se levantar. Se levante no meio dessa força. Talvez você se planejou: eu vou para a igreja domingo, eu vou para a igreja amanhã, mas não teve força para ir ainda. No meio desse teu planejamento falta um pouquinho de força. Mas se levante, faça igual o filho pródigo. Quando ele chegou, ele abriu a boca e disse: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele está pedindo perdão aos céus, perdão a Deus. Ele está pedindo perdão ao Pai. Quando ele vai, ele chega se humilhando, meus irmãos, descalço, sujo. Porque ele entendeu que o mundo não teve prosperidade no mundo. Talvez você esteja debaixo do viaduto ouvindo isso, e eu vou te perguntar agora, não me leve a mal. O que você ganhou saindo do meio da tua família, abandonando a tua família, o teu emprego? Você ganhou o quê debaixo dessa marquise, nesse viaduto, embaixo dessa lona, com frio, com fome, mendigando? Volte para a casa do Pai. Reconheça que você está errado. Reconheça que na casa do Pai até os empregados estão melhor do que você. Reconheça e volte para a casa do Pai. Quando ele vai falar isso, o Pai abraça, beija. O Pai está com saudade de você. Talvez você não tenha abraço. Talvez aí você só queria um abraço e não tem, mas se você for para a casa do Pai, você vai receber um abraço do Espírito Santo que você nunca mais vai ficar da maneira que você é. Porque esse abraço, o Senhor, Ele te levanta, Ele te molda. O abraço do Senhor, o espaço vazio que está dentro de nós é do tamanho do nosso Deus. Oh glória! Talvez você está precisando só de uma palavra, de um abraço, mas eu venho te apresentar Jesus.
Jesus. Jesus é aquele que tem palavra para todas as situações, porque Ele é a própria palavra. Ele tem palavra, por isso que Ele abriu a boca e disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Ele diz que o fardo é leve, o jugo é suave. Ele está chamando você: vinde a mim. Você tem que dar o primeiro passo. Vá até Jesus, meu irmão, nessa hora que você está aí pensando: será que é, será que não? É o Espírito Santo te tocando e dizendo: venha para a casa do Pai, porque os projetos não acabou. Quem falou foi Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Talvez colocar o seu nome no alguidar, na macumba, na magia negra, mas segundo a nossa Bíblia, Números 23, 23, não há encantamento contra ti, ó Jacó, e nenhum feitiço. Venha para a casa do Pai, volte para a casa do Pai, que Ele está pronto para te receber de braços abertos. Aleluia. E Ele começa agora a beijar seu filho. Ele coloca um anel no dedo, autoridade. Ele coloca calçados nos pés. Quem andava descalço naquela época era escravo. Deus está falando para você: chega de ser escravo. Venha para minha casa que eu te calço. O teu caminho vai ser diferente, a caminhada vai ser longa. Para de ser escravo da bebida. Para de ser escravo da droga. Para de ser escravo da mentira, do jogo do bicho, da prostituição. Venha ser meu servo, que eu calço e preparo uma caminhada nova para você. Esse anel, eu quero falar que esse anel não é nem autoridade, é a aliança. A aliança que Deus tem para com o homem, para mim, para você. Percebe-se que a aliança, você não vê a emenda, porque a ligação é muito perfeita. O Senhor não esquece da aliança que Ele tem contigo. Ele está procurando: cadê você que tem aliança? Eu quero te dar o que é teu por direito. Eu quero te dar a vida eterna, a morada no céu. Mas cadê você? Jesus está te procurando no meio dessa sequidão, no meio dessa escassez. Jesus está procurando e dizendo: cadê? Tem alguém com aliança comigo? Não importa o lugar, não importa se é debaixo do viaduto. Eu quero saber se você tem aliança. Talvez alguém da tua família está te procurando para te resgatar, para voltar para a tua casa. E tem um inimigo, alguém sendo usado por diabo, apontando o teu defeito, dizendo: tem um que é teu parente, mas é drogado. Tem um que é teu parente, mas não vale nada. Tem um que é teu parente, mas não tem valor, é viciado. E está lá dentro, no meio daquele povo que é viciado. Não, o lugar onde ele está não é nem para nós chegar perto. Nessa tarde eu venho te dizer que pela aliança inquebrável, alguém vai te alcançar e vai te achar, você vai voltar para casa. Aleluia. Talvez a situação que tu está vivendo não é favorável para você alcançar aquilo que era para você alcançar. Talvez alguém disse que você é pastorear uma igreja grande. Alguma circunstância da vida te levou à droga, você se afastou do caminho do Senhor e perdeu esse desejo de estar ainda no propósito do Senhor. Mas hoje a carruagem do Senhor está indo ao teu encontro, não importa o local, o que importa é a aliança. Não importa se você está no meio da Cracolândia, debaixo do viaduto, não importa se você está agora numa área onde não é adorado o Deus de Israel, onde o Senhor não prevalece, pode estar no meio da macumba, você pode estar onde você quiser, não tem como impedir o agir do Senhor. A mão do Senhor vai te alcançar, sabe por quê? Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando Deus, ninguém impedirá. O Senhor vai te alcançar, não importa a situação que você esteja vivendo no momento, o Senhor vai te alcançar.
Aleluia. O sangue de Jesus te purifica, te limpa de todo o pecado. Não importa o que você fez, deixa o sangue de Jesus te cobrir. Não importa o que você fez no passado, vem para a presença do Senhor e deixa que o sangue do Cordeiro, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1, 17, 18, tu não foste comprado com coisas vãs aqui dessa terra como ouro e prata, mas tu foi comprado com o sangue imaculado do Cordeiro sem mancha. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Não deixe as acusações do passado atrapalhar a tua vida com Deus. Hoje a carruagem do Rei, o Rei do Reis, Senhor do Senhor Jesus Cristo, está indo a teu encontro e o sangue de Jesus vai cobrir os teus pecados, vai limpar. E quando você chegar na presença do Senhor, que alguém dizer, você não era traficante, você não era prostituta, você não era mentiroso e agora está na presença do Senhor, talvez você está se escondendo atrás da Bíblia. Abra a boca e diz, Satanás, está repreendido. Romanos capítulo de número 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aquele que anda, glória, com o Senhor Jesus Cristo, porque não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Se levante e venha para a casa do Pai. Aleluia. Eu vou profetizar aqui, irmãos. Eu tenho certeza que vai chegar uma mensagem nesse canal. Segundo as festas, tradições judaicas, um bezerro cevado era para festa. Um bezerro cevado é um novilho que está pronto para o abate. Só que você não pega o novilho de um dia para o outro. Tem que preparar, ele tem que ficar separado 1 ano e 2 meses a 1 ano e meio engordando. Segundo a história, quando ele está pronto, vai ter festa. Agora entenda isso aqui comigo. Esse menino está saindo da casa do pai. Ele está indo embora. Ele está abrindo mão dos projetos. Ele está indo para se destruir na droga. Ele está saindo da casa do pai, está indo para a bebedeira, está indo para a balada, está indo para a prostituição. Mas enquanto ele está indo gastando, perdendo os dons espirituais, não exercendo mais aquilo que Deus te deu, o pai está dizendo, prepara o bezerro cevado, porque eu sei que ele vai voltar para a minha presença. Engorda o bezerro, que está chegando o dia e tem hora marcada para ele voltar. Ele vai voltar. Pode começar a engordar. Alguém está dizendo, mas ele está lá fora. E Deus está dizendo, mas prepara, porque vai ter festa. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, eu vou falar, alguém vai escrever aqui. Está chegando o dia e a hora de você voltar para a casa do Pai. Chega de sofrimento, chega de luta. Ninguém dava nada para aquele homem. Meus irmãos, vocês entenderam a história do filho pródigo? Os judeus, eles não comiam porco porque era imundo. Eles nem tocavam em porco. Esse menino agora, quando ele passa fome, o único emprego que tem é apacentar porcos. E ainda ele deseja se alimentar com a comida dos porcos. É o diabo dizendo, o que você não gostava, eu estou colocando em humilhação na tua vida. Foi a pior humilhação para aquele menino, foi apacentar porcos. Mas Deus está dizendo, meu filho, enquanto você se levanta e volta para minha casa, eu escrevo uma nova história, eu escrevo um novo propósito para a tua vida. O passado ficou para trás, deixa que eu estou preparando o teu futuro. Pode vir que vai ter festa, pode chegar que o bezerro já está aqui.
Eu estou esperando. Cadê você que vai voltar? O bezerro cevado já está aqui. A banda de música, o coral já está preparado para cantar louvores de glória a Deus e aleluia. Os anjos do céu estão esperando para fazer a festa. Quando a alma se arrepende, tem festa no céu. O cenário está preparado para te receber. Pode voltar para a casa do Pai. Pode vir para a casa do Pai, que está tudo preparado para te receber. E tem festa. E tem alegria. Agora o irmão mais velho vai contender, não quer entrar nessa parte. E quando ele vai entrar nessa contenda, o pai termina o texto dizendo: meu filho, é necessário nós se alegrássemos, porque esse teu filho estava perdido e foi achado. Esse teu filho estava morto e reviveu. Eu profetizo aqui hoje em nome de Jesus. Você que estava perdido, o Senhor vai te encontrar hoje. Chega de morte, hoje tem vida. Chega de tristeza, hoje tem alegria. Se você estiver caído, o Senhor vai te colocar de pé. Se estiver prostrado, Ele vai te levantar. Mas hoje tem festa. Hoje o Senhor está com os braços aberto, dizendo: pode vir, pode chegar, que eu sou o Deus que cumpro as promessas na tua vida. Deus. Aleluia. Meus irmãos, é assim que Deus faz. Eu não era ninguém, perdi o nome, perdi a fama, perdi tudo. O Senhor me deu novamente a dignidade. O Senhor me deu um nome novamente. Oh, glória a Deus. Mas eu vim para a casa do Pai. Eu aproveitei a dor. Eu aproveitei o desprezo. Não era fácil a minha mãe abrir a boca e dizer: eu tenho vergonha de você. Hoje a minha mãe abre a boca e diz: você é um milagre na minha casa. Hoje a minha mãe abre a boca e diz: alguém olhava para minha mãe e dizia: mulher, daqui a pouco eu vou trazer a notícia que teu filho foi morto. Daqui a pouco a notícia chega na tua casa que ele está estirado na esquina. Mas para a derrota do inimigo, a notícia que chegou: teu filho aceitou Jesus. A notícia que chegou: teu filho agora é cristão. Teu filho agora prega. Teu filho é servo de Deus. A derrota não vai chegar na tua casa. A história triste, a notícia do diabo não vai chegar. Mas a notícia do Senhor vai chegar. Hoje tem vida. Hoje tem salvação. Hoje tem cura chegando na tua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, e essa foi as palavras e essa mensagem de testemunho que eu vos deixo para vocês. Não se esqueça no momento de dificuldade. Não se esqueça no momento de luta. Você que está na casa do Pai, não queira sair. Porque o mundo está cada dia pior. Aguente na casa do Pai. Aguente a calúnia, fique na presença do Senhor, não saia, porque lá fora ninguém dá nada. Lá fora é só choro, destruição, é um caos. E você que está fora, ainda dá tempo você entrar. Você que está fora, pega essa dor, pega essa tristeza e faz um degrau para você subir. O céu é para nós. Dá tempo você voltar para a casa do Pai. Não deixe o inimigo tomar o céu de você. Não deixe ele tirar a sua salvação. Aproveite a cada não, a cada pedrada para se fortalecer nos pés do Senhor. Assim como Paulo escreve em Efésios 5:18: não se embriagueis com vinho que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se encha de Deus a cada dia. Quem está dentro, lute para ficar dentro e ir para o céu quando a trombeta soar. Quem está fora da casa do Pai, venha para dentro da casa. Não importa como você era, o que importa é o que você é para Deus. Você acha que foi fácil para mim?
Eu tenho 15 tatuagens espalhadas pelo meu corpo. E cada vez que alguém olha e diz, você, pregador cheio de tatuagem, é ali que eu começo. Eu começo a falar das tatuagens, eu começo a contar o meu testemunho. Eu aproveito a dor do passado que eu passei para hoje dar testemunho e fortalecer alguém que está passando a mesma dor. Então você que está na dor, você que está aí, se aproveite, levante-se, venha para a casa do Pai, não perca o que é seu, o céu é nosso, o céu é o Senhor quer dar para você, mas não abra mão do céu. Cada oportunidade que o mundo te dá para continuar no mundo, não aceite, rejeite, venha para a casa do Senhor e pegue esses problemas da vida para fazer percalços, para você subir e chegar na casa do Pai. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo, a cada um, em nome de Jesus Cristo. Esse foi o meu testemunho, tá bom? Sou o evangelista Iglinaldo. E que Deus abençoe a vida de todos que vão ouvir, que estão assistindo. O Senhor te espera na casa do Pai de braços abertos, amém? E que Deus abençoe em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.